Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Eu sou o pastor Rodrigo Barreto. Eu tenho uma mensagem, uma oração para abençoar a sua vida. Esteja conosco, ouça essa palavra, receba esta oração e seja abençoado, abençoada em nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus se encontra lá no Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do versículo 60. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 60. A palavra de Deus diz, meus irmãos, que Jesus é abandonado por muitos discípulos. Jesus foi abandonado por muitos discípulos. Isso nos mostra, meus irmãos, que mesmo Jesus não conseguiu, meus irmãos, convencer, porque embora a palavra de Deus ela seja pregada, se o homem endurece o seu coração, essa palavra não pode convencer ele. Aqui, meus irmãos, nós entendemos que é preciso um esforço particular de cada um para seguir a Jesus Cristo. É preciso, meus irmãos, que o Senhor, isso mesmo, Ele nos ajude, mas também que venhamos, meus irmãos, crer de verdade e seguir a Jesus Cristo. Ele diz, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Muitos dos discípulos que seguiam a Jesus chegaram a esta conclusão, duro é este discurso. E qual era o discurso de Jesus, meus irmãos? O discurso do arrependimento, de um novo nascimento. O discurso, meus irmãos, da transformação genuína do coração do homem pecador. O discurso, meus irmãos, de que era preciso, isso mesmo, crer, acreditar nele como Salvador, que não há outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, que nós não somos justificados pelas obras da lei, pelas nossas boas obras, mas nós somos justificados totalmente pela graça, pela misericórdia do Senhor. E que é preciso que venhamos estar aos pés de Cristo. É preciso que venhamos, meus irmãos, estar renunciando constantemente e buscando esta graça, esta misericórdia que nos limpa e nos purifica pela cruz, o sacrifício da cruz e a redenção de nosso Senhor Jesus Cristo. E muitos dos discípulos disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Discurso qual? Discurso, meus irmãos, de transformação de vida. Sabe, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, mas ela, meus irmãos, não pode ser conveniente aos nossos desejos, isso mesmo, ela não pode ser conveniente às nossas vontades. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é conveniente à vontade soberana de Deus, e cabe a nós crer, obedecer à vontade do Senhor e seguir a Jesus Cristo. E ele diz, sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes, isso vos escandaliza. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, Jesus disse, isso vos escandaliza? Porque muitos murmuravam ali. Entre eles, diziam, que é este que veio agora sobre nós trazer esta mensagem, esta palavra diferente da que nós cremos, essa doutrina diferente da que nós temos, uma cultura totalmente diferente da que nós vivemos.
E o Evangelho de Jesus Cristo é isso, meus irmãos. O Evangelho de Jesus Cristo é trazer, meus irmãos, a novidade para as nossas vidas. E que novidade é esta? A novidade, meus irmãos, diferente da do mundo. Diferente, meus irmãos, da que está exposta constantemente aí nas mídias sociais, em cartazes, nas redes de televisões. Uma cultura, meus irmãos, que totalmente distorce a vontade do Senhor. Uma cultura, meus irmãos, diferente da que meus irmãos eles criam também, que era preciso, meus irmãos, terem boas obras, isso mesmo. Claro que as obras eram importantes, mas eles tinham a garantia nas obras deles. E na verdade todos eram pecadores. Se fosse por boas obras deles, todos estariam, meus irmãos, condenados. E Jesus veio, meus irmãos, trazer novidade de vida, mas veio também trazer salvação para todo aquele que estava perdido, que na verdade, todos aqueles, meus irmãos, tinham pecado. E todos precisavam, meus irmãos, da graça e da misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. E murmuravam entre si, dizendo a respeito disso. E Jesus disse: isto vos escandaliza? Jesus, olhando para eles, disse: isto vos escandaliza? E se vós vistes o Filho do Homem voltar de onde ele veio, olha o que Jesus diz. Jesus chega para eles e diz: que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Se a mensagem que Jesus pregava para eles trazia escândalo, e se eles, meus irmãos, entendessem de onde Jesus tinha vindo? Porque até então muitos ali, meus irmãos, não criam, não acreditavam que Jesus era o Cristo, era o Filho de Deus e que estava ali e que estava nos céus com o Pai. E se eles, meus irmãos, estavam escandalizados e murmurando com o discurso de Jesus, e se Jesus estivesse ali, meus irmãos, falando que era o Cristo, que tinha vindo dos céus, ali, meus irmãos, eles entravam em uma crise muito maior do que a que eles estavam vivendo. Isso nos traz uma reflexão de quê? De que, meus irmãos, Jesus ele veio para nos salvar, para transformar a nossa vida, transformar o nosso coração, nos libertar de todo o cativeiro, de todo mau entendimento e falsa cultura que pudéssemos ter no passado, mas para que agora possamos, meus irmãos, renascer em um novo entendimento, ser transformado pela água e pelo Espírito, para a vontade soberana de Deus para as nossas vidas. E Jesus ele diz, olhe bem, olha o que ele diz, o Espírito é o que vivifica. Aí Jesus diz no versículo 63, o Espírito é o que vivifica. Jesus chega para eles e diz, olha, as obras do Espírito é o que dá vida para vocês. O Espírito é o que vivifica. Aí ele diz, a carne para nada aproveita. Isso, meus irmãos, é importante que venhamos compreender. Se nós vivemos, meus irmãos, com base nas nossas vontades da nossa carne, nós, meus irmãos, iremos perecer. E as vontades da nossa carne são muitas. É a vaidade deste mundo, é os nossos desejos, é a cobiça. Isso mesmo. É, meus irmãos, querer atrair os olhares para nós. Este, meus irmãos, e muitos outros, é o orgulho, é a soberba da vida. É o pecado, meus irmãos, que são as obras da carne. E isto Jesus diz, para nada aproveita. O Espírito é o que nos dá vida. Gálatas já traz esta reflexão. As obras da carne e as obras do Espírito, os frutos da carne e os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito nos conduzem à vida eterna. E os frutos da carne
nos conduz, meus irmãos, para a morte eterna. Por isso, meus irmãos, que Jesus, a todo tempo, ele disse: aquele que quer me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para que venhamos seguir a Jesus, é preciso que venhamos ter entendimento, força de vontade, confiança, isso mesmo, e saber do caminho que nós estamos seguindo. É um cálculo. Jesus diz: fazei o cálculo. Fazer o cálculo. Aqui iremos perder, mas estamos, meus irmãos, construindo um tesouro eterno. E olhe, meus irmãos, que eu não estou falando para você sobre uma religião, porque uma religião, meus irmãos, não nos garante viver uma vida em espírito. Uma denominação não nos garante viver uma vida em espírito agradando a Deus. Mas o que nos garante é um coração transformado, uma vida transformada. Isso mesmo. É a gente, meus irmãos, tomar a cruz e seguir de fato a Jesus Cristo. Não questionando a sua vontade, a sua palavra, a sua soberania, mas seguindo, olhando para os céus, olhando para a cruz de Cristo, dizendo não aos desejos, às tentações, não, isso mesmo, a todas, isso mesmo, as ofertas que o mundo e o diabo possam nos oferecer, mas é a gente seguindo para a cruz, seguindo para Cristo. Que coisa maravilhosa! Seguir a Cristo, meus irmãos, traz uma morte. Morte para quê? Morte, meus irmãos, das nossas vontades. Não tem como, meus irmãos, alguém dizer que está caminhando para os céus e ela, meus irmãos, não está sujeita a abrir mão, meus irmãos, do pecado, dos seus desejos, das suas vontades, dos seus prazeres. Não, estou caminhando para os céus, mas ela é escrava ao seu bel prazer. Não tem como, meus irmãos. Seguir a Cristo é renúncia, é renunciar, é morrer constantemente, é matar o orgulho, o ego, a vaidade. É, meus irmãos, muitas vezes, se sentir humilhado, se sentir, meus irmãos, rejeitado por este mundo, mas sabendo, meus irmãos, que tem uma garantia eterna. Por isso que eu digo para você que uma religião, uma denominação não nos garante. Porque, meus irmãos, está cheio de religião, de denominações, que o bel prazer, isso mesmo, da pessoa, pode estar, meus irmãos, à vontade. Ela pode estar, meus irmãos, com uma garantia aparente, isso mesmo, que está servindo a Cristo, mas na verdade não está. Porque servir a Jesus Cristo é renúncia, é cruz, é sacrifício, é morte, isso mesmo, é dor, é sofrimento, isso mesmo. Tem o consolo? Tem alegria? Tem, mas, meus irmãos, tem a angústia, a tristeza de negar este mundo, tem a luta constantemente da carne, do pecado, das tentações do mundo e de Satanás. E você pode escolher agora servir a Jesus Cristo e lutar constantemente contra o pecado e as tentações e os desejos, isso mesmo, é a oferta deste mundo. Que crente, ou meus irmãos, que cristãos nós queremos ser? Um cristão que parece a imagem e a semelhança de Cristo, onde mesmo o mesmo sentimento de Cristo está no nosso coração, ou, meus irmãos, apenas, meus irmãos, uma aparência superficial? Jesus, ele disse: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada presta. A carne para nada presta. Aí, meus irmãos, o orgulho, a vaidade acaba aqui. O orgulho, a vaidade, o ego do homem acaba. Isso mesmo. Porque, meus irmãos, só há algo na nossa vida que presta. É, meus irmãos, o Espírito. É as obras de Deus para a nossa vida. As obras da carne, os desejos da carne, a vontade da carne, a cobiça da carne,
para nada presta. Para nada presta. Isso é para mim, isso é para você. Isso, meus irmãos, é para o pastor, para o bispo, para o pregador, para o sacerdote, para quem quiser, meus irmãos. A carne para nada presta. E todos estão sujeitos, meus irmãos, o mesmo sentimento, o mesmo combate constantemente. Não existe, meus irmãos, santidade, isso mesmo, santidade pessoal do homem, coisa nenhuma. O homem, meus irmãos, é pecador. A natureza do homem é pecadora, é caída. Só existe algo na vida do homem, meus irmãos, certa. É, meus irmãos, se ele estiver rendido, lutando constantemente para fazer a vontade de Deus. Por isso, se você quiser analisar a vida de uma pessoa, isso mesmo, não analise isto mesmo. A sua fama, não analise isto mesmo. O título, a religião, analise se aquela pessoa está realmente rendida ao Espírito, aos pés de Jesus Cristo. Porque o que virá de bom, o que irá transformar, levar aquela pessoa para o reino de Deus, é o Espírito. A natureza do homem, meus irmãos, é caída, é caída. Jesus disse: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Que coisa maravilhosa. Jesus disse, as palavras que eu vos tenho dito são, as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Se um pregador, ele prega a palavra de Deus, consciente, viva, pura, isso mesmo, e ele está rendido a Cristo, ele não pode estar incomodado, isso mesmo. Ele não pode estar, meus irmãos, incomodado ou desanimado se alguém lhe abandonou, isso mesmo. A palavra que o pregador, o pastor pregou, eu não gostei, não importa. O importante é que a palavra seja a palavra verdadeira e esteja sendo pregada, meus irmãos, no Espírito, Porque nem sempre a palavra, que aparentemente é verdade, se não estiver sendo pregada de verdade em Espírito, ela se torna-se uma farsa e uma mentira também. Isso mesmo. E se o pregador ele tem a consciência da sua sinceridade, da verdade que ele está vivendo para Deus, ele tem que seguir a sua vida, o seu ministério, a sua caminhada como Cristo seguiu. Muitos os deixaram, mas Jesus continuou pregando. Muitos o abandonaram pela palavra que ele estava pregando. Ele olha para os seus 12 discípulos e disse: e vós, não querem ir também? Isso mesmo. E eles disseram: para onde nós iremos, Senhor, se só tu tens as palavras de vida e da salvação eterna? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Creia, acredite. Não devemos pregar nem viver, meus irmãos, isso mesmo, por conveniência própria, isso mesmo. E nem o pregador pregar, meus irmãos, por conveniência ou, meus irmãos, para agradar. Devemos pregar, meus irmãos, o que Deus ele espera de cada um de nós. Que a verdade é a palavra que transforma, que salva e que liberta. Isso mesmo. E Jesus disse: a carne para nada aproveita, o Espírito é o que vivifica. As palavras que eu vos tenho dito são vida. Que coisa maravilhosa. A palavra de Deus pura é vida. É vida. Aleluia. Se você crer, escreva nos comentários, diga: eu creio e eu quero viver no Espírito, agradando ao meu Senhor. Aleluia. Se você não é um inscrito, se inscreva no nosso canal. Deixe o seu joinha. Compartilhe a mensagem, a palavra de Deus, que ela é pura, verdadeira, isso mesmo. E aí está, meus irmãos, para salvar e transformar vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero orar pela sua vida. Constantemente temos trazido as orações aqui, a palavra do Senhor. Hoje de manhã estivemos subindo um monte, logo cedinho, orando, fazendo um grande clamor. E não falo isso, meus irmãos, em busca da glória de pessoas. Falo isso, meus irmãos, para glorificar, meus irmãos, o nome de Jesus.
e dizer, meus irmãos, que estamos firmes no nosso propósito de oração, nosso propósito, meus irmãos, pelas almas perdidas, pelo pecador e as almas perdidas, a alma que Jesus veio salvar. Isso mesmo. Glória a Deus. E a oração, ela é a base de tudo nas nossas vidas. Vamos orar juntos agora, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Espírito Santo, eu entro em oração agora, meu Deus, juntamente com as tuas ovelhinhas, os teus servos, que nos acompanham de diversos lugares. Pessoas que talvez, Senhor, estejam enfrentando crises, problemas, desafios, combates, Pai, por dentro e por fora. Ó Espírito Santo, nos ajuda, Senhor, a vencer as lutas, as batalhas cotidianas, Senhor. Nos dá força, nos dá ânimo, nos dá coragem, ousadia. Ó meu Pai, eu te peço agora, em nome de Jesus Cristo, tenha misericórdia, Senhor, desta vida, desta casa, desta família, desta pessoa que tem lutado, Senhor, para viver em santidade, em verdade. Essa pessoa, Senhor, que tem lutado, Senhor, com problema de saúde, tem lutado pela sua saúde, para ter uma qualidade de vida na tua presença, Senhor. Sabemos, Senhor, que enfermidade atrapalha, Senhor, a nossa vida, a nossa comunhão contigo. Problemas, dívidas, problemas familiares. Pois, meu Deus, entra com poder, com providência, transformando, restaurando, libertando, operando maravilhas. Ó Espírito Santo, entra agora, Jesus, no mais íntimo e no mais profundo da alma desta pessoa, quebrando os grilhões, os cativeiros, que aprisiona esta pessoa, Senhor, seja num vício, seja, Senhor, com enfermidade, com uma maldição, com um problema na sua casa, na sua família, que todo o mal seja quebrado, que haja um mover e um trabalhar do Espírito Santo, no mais íntimo e no mais profundo da alma desta pessoa, nesta casa, nesta família, neste filho, neste casamento, neste lar, que toda maldição, toda obra contrária, toda bruxaria, feitiçaria, obra maligna de Satanás, possa cair por terra, em nome de Jesus Cristo, e bater de retirada, e que haja salvação, restauração, cura, portas abertas, mudança de vida, que possamos viver, Senhor, os frutos do teu Espírito, uma vida em santidade, que te agrade, Senhor, em todos os nossos caminhos, Senhor. Aleluia, aleluia. Louvado seja, Pai, o teu santo nome. Diga glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Seja tocado agora, livre, liberto, curado. Receba o poder de Deus agora, em nome de Jesus Cristo. Receba aí a saúde. Receba o poder de Deus agora, em nome de Jesus Cristo. Diga, eu creio, eu acredito. Que Deus te abençoe. Eu amo a sua vida. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Tome posse da sua vitória.